Olá a todos e bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai destrinchar de forma totalmente imparcial o cenário inicial, complexo e superpolarizado da eleição presidencial brasileira de 2026. Vamos usar os dados e relatórios mais recentes para entender exatamente como as peças estão se movendo nesse tabuleiro. E olha só o que os nossos relatórios indicam. O sistema político brasileiro está passando por uma mudança estrutural profunda. Basicamente, a gente está saindo daquela polarização focada puramente no carisma da liderança e entrando de cabeça numa disputa intensa sobre modelos de governança. Ou seja, menos concurso de popularidade e muito mais embate sobre eficiência da máquina pública e estabilidade democrática. Para organizar as ideias e não perdermos nenhum detalhe, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos centrais: o tabuleiro político, a corrida da terceira via, os temas que vão decidir os debates, o nosso relógio eleitoral e, por fim, o cenário das pesquisas. Ponto 1. O tabuleiro político e os reis da disputa. Começando pelo cenário macro, a gente vê dois polos de peso dominando a mesa. De um lado, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, buscando a reeleição com uma base muito apoiada em desenvolvimento econômico impulsionado pelo Estado em políticas sociais fortes. Do outro lado, o senador Flávio Bolsonaro, que meio que veste a camisa da liderança na direita para preencher aquele vácuo estratégico gigantesco deixado pela inelegibilidade do seu pai Jair Bolsonaro até 2030. E espremido bem ali no meio desses dois gigantes está o bloco partidário conhecido como Centrão. Pessoal, eles são o verdadeiro fiel da balança. O Centrão literalmente segura as chaves da governabilidade no Congresso Nacional e controla a maior parcela dos fundos eleitorais. Em bom português, é absolutamente impossível mover qualquer peça nesse jogo sem sentar e negociar com eles primeiro. Ponto 2. A corrida da terceira via e o seu campo totalmente lotado. Sabe o que acontece com tanta polarização? Um vácuo caótico se abre. Segundo os levantamentos, a gente tem nada menos que 13 pré-candidatos declarados tentando passar pela mesma porta ao mesmo tempo. A lista é longa, indo desde governadores de centro-direita consolidados, passando por veteranos da centro-esquerda, até chegar naquelas figuras que se apresentam como totais outsiders independentes. É uma multidão inteira disputando a atenção da fatia de eleitores que já está exausta dos extremos. E para tentar se destacar no meio dessa multidão, cada um adota uma estratégia super específica. O Romeu Zema, por exemplo, eleva o tom com críticas pesadas ao Supremo Tribunal Federal. O Ronaldo Caiado já foca na defesa de uma anistia para o Jair Bolsonaro, de olho na base conservadora. O Renan Santos prefere o ataque direto polarizando contra a família Bolsonaro para puxar a direita mais antissistema. E nomes como Cabo Daciolo miram fortemente no voto evangélico e nacionalista. É cada um tentando garantir o seu espaço da forma que pode. Ponto 3. Os temas decisivos do debate. A grande batalha: economia versus segurança. Quando os debates começarem, as plataformas vão bater de frente. O governo vai concentrar suas fichas no alívio econômico imediato da população, falando sem parar sobre ampliar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, além de abraçar a popular proposta do fim da escala de trabalho 6x1. Já a oposição vai martelar em outra ferida, a segurança pública. Eles vão pressionar pelo avanço do PL antifacção e soltar críticas severas ao que chamam de descontrole nos gastos da máquina pública. E não se enganem, o tema da segurança não está na pauta por acaso. Uma pesquisa recente da Ipsos IPEC revelou que 47%, ou seja, quase metade dos brasileiros, avaliou o desempenho do atual governo na área da segurança pública como ruim ou péssimo. Essa é uma vulnerabilidade claríssima e a oposição com certeza vai transformar essa insatisfação no grande cavalo de batalha da campanha. Ponto 4. O relógio eleitoral. A contagem regressiva não perdoa. A verdade é que o calendário eleitoral exige precisão cirúrgica. Quem ocupa cargo executivo tem que renunciar obrigatoriamente até abril para poder concorrer. Ali, entre 20 de julho e 5 de agosto, acontecem as convenções partidárias que batem o martelo em quem entra no jogo. Logo depois, no dia 16 de agosto, as campanhas ganham as ruas oficialmente. Qualquer atraso nesses prazos significa dar adeus ao decisivo primeiro turno, marcado para 4 de outubro. Ponto 5. O cenário das pesquisas. Como está o placar estatístico hoje? Dando uma olhada nos números da pesquisa Quest para o primeiro turno, o desenho já está bem nítido.
O Lula aparece liderando com 39%, seguido muito de perto pelo Flávio Bolsonaro, com 33%. Lembra de toda aquela multidão da terceira via? Pois é, somando todo mundo, eles chegam a apenas 10%. Isso deixa uma fatia gigantesca de 15% dividida entre votos brancos, nulos e eleitores totalmente indecisos. Essa verdadeira mina de ouro. Agora a situação fica ainda mais intensa numa simulação de segundo turno feita pela Real Time Big Data. Olha isso, Flávio Bolsonaro aparece com 44% e o Lula com 43% das intenções. É um empate técnico absoluto, cravadíssimo, dentro da margem de erro. E, mais uma vez, 13% de indecisos, nulos e brancos que têm o poder total de ditar quem ganha. E o combustível dessa corrida tão apertada? Índices de rejeição lá no teto, de ambos os lados. 44% das pessoas afirmam que não votariam no Lula sob nenhuma hipótese, enquanto 41% dizem exatamente a mesma coisa sobre o Flávio Bolsonaro. É claro que os nomes da terceira via têm taxas de rejeição super baixas, beirando os 4% ou 5%, mas eles esbarram de frente no muro gigante, a falta de estrutura de campanha e o pouco reconhecimento do eleitorado nacional. Com as peças todas posicionadas, a eleição de 2026 nos deixa com uma reflexão gigante. Num país fraturado por essa polarização e taxas de rejeição altíssimas, a vitória não será de quem gritar mais alto para a própria bolha. O grande checkmate vai depender de uma única coisa: quem será capaz de dialogar e convencer os indecisos e atrair o centrão para o seu lado da mesa. Fica o questionamento para todas nós acompanharmos. Agradecemos muito a sua companhia nessa análise e até a próxima.